Você está se anulando para ser aceito? Hoje eu vou falar do perigo de viver pelos outros. Bom, bem simples. A gente vive pelos outros ou vive buscando a validação externa das pessoas pela questão do medo da rejeição. Tá? Existem vários medos que as pessoas têm, mas um deles é de ser rejeitado. Ou seja, o que é ser rejeitado? É que as pessoas não gostem de ti, basicamente. Isso é uma coisa que dói muito nas pessoas. Da onde que vem isso? Esse medo da rejeição, tá? Ele vem geralmente de traumas que tu passou quando tu era pequeno. Alguém te rejeitou de alguma forma. Pode ter sido teu pai, tua mãe, tá? Que são as rejeições que a gente observa na clínica que mais doem. Mas também pode ser também tu sofreu bullying na escola, tu sofreu alguma violência de algum professor, tu pode ter passado por situações embaraçosas quando era pequeno e ter passado por uma rejeição. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Eu fui estudar numa escola de inglês. E essa escola de inglês eu sofri muito bullying e muita rejeição, muita coisa que eu observei, e não só eu observei, mas as pessoas que me cuidavam na época, né, pai, mãe, enfim, nós tínhamos uma babá também, que uh, falaram para mim e observaram isso, que faziam muita distinção comigo e com outras pessoas. Então foi uma experiência que para mim me doeu e depois eu tive que trabalhar isso em terapia, que aquilo me gerava uma raiva, né? Me gerava uma, uma coisa mais impulsiva, certo? Quando eu notava que estava sendo rejeitado, eu ficava muito impulsivo, com muita raiva e tudo mais. Então isso era uma coisa que me doía. E é uma coisa que acontece com muitas pessoas, tá? Tem pessoas que passam às vezes pela situação de bullying, de rejeição e não sentem essa rejeição. Só que tem pessoas que sentem. Então, daqui a pouco tu tá assistindo isso, pra ti, tu interpretou aquilo como uma rejeição. E aí o pilar desse vídeo é a psicologia da autoestima e da validação externa. Então, só para explicar para vocês o que é a autoestima é a visão que a gente tem de nós mesmos. É como se a gente tivesse um espelho na nossa frente. Então, é como eu me vejo como pessoa. Se eu pudesse te perguntar assim, ó, como tu te descreveria? Se tu conseguir te descrever com teus pontos positivos, pontos negativos, as coisas que tu faz, as tuas qualidades e tudo mais, tu consegue ter uma percepção da tua autoestima. Agora, quando tu tem uma dificuldade ou quando tu só vê coisas negativas, é que algum problema tu teve na tua autoestima. E aí a gente vai voltar vai dar uma voltada para o passado ou para o presente que no passado tu foi, sei lá, rejeitado, sofreu traumas, abuso sexual também é uma coisa que afeta muito a autoestima da pessoa. Ou tu sofreu muito que os teus pais, parentes, primos, irmãos, pessoas sempre falavam mal de ti. Então isso gerou com que tu acreditasse que tu é uma pessoa ruim, feia, com vários defeitos e tudo mais. E isso que isso gera, né, naquele comportamento de se anular para ser aceito. Então, como tu te sente muito mal contigo mesmo, tu precisa fazer muito para o outro para ser aceito. Então, muitas vezes até as pessoas podem chegar e te falar, cara, tu tá fazendo demais. Muito obrigado, não precisava tu me fazer isso. Mas tu acaba buscando agradar todo mundo e aí tu acaba gerando o quê? Fica sobrecarregado, se sente mal consigo mesmo, se sente culpado, tu acaba, por exemplo, não conseguindo tocar teus projetos porque sempre tem alguém te chamando para fazer alguma coisa. Então, talvez até num âmbito onde até mais sistemático, onde a tua família é disfuncional, tu acaba, como as pessoas já não te respeitavam desde pequeno, te tratavam mal, tu faz tudo para elas e elas seguem te tratando mal e como, de certa forma, até passando dos limites, porque elas sabem que contigo elas podem. E aí isso tudo, né, te gera uma série de problemas. Então, assim, ó, até dos problemas mais graves, como a depressão, a ansiedade, o estresse, vão te gerar isso. Então, por quê? Porque tu te desconecta da tua identidade para criar uma autoimagem falsa, para fazer o que os outros querem que tu faça. Então, eu vou usar exemplos até básicos que isso pode te gerar. Por exemplo, tu decidiu que tu vai fazer academia, porque tu quer perder peso, que tu tá com, sei lá, com um peso grande, tá obeso ou obesa, e tu decide que tu vai fazer academia todos os dias às 7.
E aí o que vai acontecer? Vai chegar a tua mãe e vai dizer, filha, preciso que tu me leve na igreja às 7. E aí o que vai acontecer? Tu vai deixar de fazer tua academia porque tu vai lá levar tua mãe na igreja às 7 todos os dias. Entende? Então essas coisas acabam acontecendo, que é aí que acaba te gerando, que tu não te cuida, daí tu te olha no espelho e tu não gosta do que tu tá vendo, aí tu te sente obeso e assim sucessivamente vai criando um ciclo. Então como é que a gente faz para quebrar esse ciclo? Então eu sou uma pessoa que me anulo e que às vezes acontece outro ponto assim, que é às vezes tu não dá uma opinião, porque tu tá com medo do que o outro vai pensar, às vezes tu tá numa discussão, tu precisa dar uma opinião sobre alguma coisa. Então, isso no trabalho, isso na vida pessoal, e às vezes tu tá num relacionamento onde a pessoa tá fazendo muitas coisas erradas e tu não consegue te impor. Então, o que acontece? Tu precisa mudar isso. Então, como é que a gente trabalha, tá? Como é que eu gosto de trabalhar, e aí anota aí o que tu vai fazer. Tu vai escolher na tua vida, tu vai olhar a tua vida, tu vai olhar a tua rotina, tuas coisas, e tu vai escolher uma ação por semana que tu vai fazer sozinho, onde tu vai definir assim, ó, nesse horário, qualquer pessoa que me pedir alguma coisa, qualquer pessoa que chegar para mim, eu vou estar fazendo essa coisa, seja fazer academia, estudar, sei lá, olhar Netflix e tal. Assim, filhos, qualquer pessoa que for chegar para ti, certo? Tu vai dizer que não, que tu vai estar fazendo essa tarefa. Tem que ser uma tarefa para ti. Essa é a primeira. Então, a cada semana, tu tem que aumentar uma tarefa. Tu tem que criar uma nova tarefa. Até que tu chegue assim, a 4, 5 tarefas que tu consiga te dar conta que, olha, eu parei de me anular. Segunda coisa que tu pode fazer é dizer pequenos nãos. Então, assim, existe o não grande para pessoas importantes para mim e os nãos pequenos. Então, às vezes é uma pessoa que tem uma importância muito grande para ti, que daqui a pouco é teu chefe, que tu não vai falar um não tão grande. Mas existem os nãos pequenos. Então, para a gente chegar no não grande, a gente precisa partir dos nãos pequenos. Então, assim, é dizer não para um filho, é dizer não para uma prima, é dizer não para uma irmã, não posso, não dá, não posso, não dá, não posso, não dá, até tu chegar às pessoas mais importantes para ti, certo? Então, por exemplo, teu marido, teu chefe e tal, aprender essa frase de dizer não, que tu não vai conseguir chegar, que tu não vai conseguir fazer, que tu tem outras prioridades. Essa é a segunda coisa que tu pode fazer. E a terceira é, aos poucos também, com calma, com tranquilidade também, exercitar, falar o que tu sente. Então, a terapia é uma coisa que ajuda muito. Então, os meus pacientes, assim, às vezes eles têm esse problema, e aí só o fato de eles virem falar comigo, eles já começam a desenvolver o ato de falar sobre si. E isso ajuda muito lá fora. Isso começa a ajudar muito na vida pessoal. Então, praticar falar o que tu sente. Se tu não tá te sentindo bem com uma coisa, fale. Seja no trabalho, use várias dimensões da tua vida. Trabalho, casa, enfim. Isso vai te ajudar muito a parar de se anular e começar a fazer as coisas a partir de ti. Então, basicamente, assim, ó, fechando a conta, isso vai te deixar mais autêntico, vai te deixar mais feliz, tu vai conseguir lidar melhor com os conflitos da tua vida. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, compartilha com o máximo de amigos e pessoas possíveis e até a próxima.